Glória a Jesus. Queridos, bom dia, graça e paz a todos que acompanham a minha página no Face, que é o pastor Jefferson Santos, e que alegria poder mais uma vez me comunicar com você. Desejo a você um dia cheio de paz, da graça de Deus e que durante toda essa semana a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, fortalecendo você, sua família, guiando vocês nesse regresso às suas atividades com muita paz, com muita proteção e certo de que no Senhor Jesus sempre haverá vitórias, sempre haverá novas conquistas, sempre haverá novas realizações, mas acima de tudo, sempre haverá muita graça de Deus derramada sobre a sua vida. João capítulo de número 20, João, Evangelho de Jesus conforme escreveu João, no capítulo de número 20, diz assim, verso de número 19 diante. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Capítulo 20, versículo de número 25. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Perceba que a saudação de Jesus é a mesma. O dia não é o mesmo, mas a saudação é a mesma. E a saudação é a mesma porque a paz que Jesus está ministrando aqui, ela não é uma paz só para o domingo. Ela é uma paz para toda a semana. E porque Jesus quer que essa paz seja uma realidade para a vida dos discípulos durante toda a semana, ele sabe que precisa revelar-se para esses discípulos de acordo com a expectativa deles. E por incrível que pareça, no capítulo 20 de João que a gente leu, no verso 19, a expectativa dos discípulos que estavam reunidos e trancados com as portas fechadas era mínima. Por causa deles, surge a expectativa de Tomé, que era uma expectativa altíssima. Era uma expectativa muito grande. Porque os discípulos disseram a Tomé que viram Jesus e ele disse: eu só creio se eu tocar nele. Já não era aquele coração de um discípulo que dizia: se eu vir é suficiente. Mas eu preciso me aproximar dele e confirmar que verdadeiramente é ele e que tudo o que ele vai manifestar diante de mim é uma realidade. Não é apenas uma mera visão, uma mera palavra profética, uma mera profecia ou uma mera manifestação. Eu quero ver a coisa na profundidade e ter o discernimento e a percepção da profundidade da ressurreição ao chegar próximo dele. Por que que tudo isso se torna tão necessário? Porque eu penso que qualquer pessoa lendo esse capítulo 20 diria para Jesus: Jesus, o senhor não precisa disso.
Ora, Jesus havia morrido. No capítulo de número 19 de João, João diz que Jesus havia sido crucificado. E ele que foi crucificado havia deixado claro aos seus discípulos que ele voltaria, ressuscitaria. Só que os discípulos até então estão agora apenas com as imagens de toda a desconstrução física que Jesus viveu. Porque ele passou pela via dolorosa. Depois de todos aqueles momentos de julgamentos, onde ninguém queria assumir a responsabilidade sobre a sentença que iriam dar a ele, ele agora vivencia toda essa experiência de estar sendo machucado. E ele é cuspido, ele é torturado, ele é triturado, ele é machucado excessivamente. Leva chicotadas e é zombado, é escarnecido. Ele vive tudo aquilo que nós temos conhecimento. E é justamente nesse caminho que ele vai deixando como mensagem apenas imagens para aqueles que estão com ele. E as imagens que ele vai deixando não são imagens que eu gostaria, sem ter o conhecimento do real sentido daquilo, eu digo que não são imagens que eu gostaria de ter tatuada na minha mente, e nem você. A gente só tem porque a gente sabe o sentido, porque a gente compreendeu a mensagem e porque a revelação de Jesus veio até nós por meio do Espírito Santo, dando a gente o entendimento de que, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, porque senão a gente ia caminhar cheio de dúvidas e com mais dúvidas e muitas dúvidas. Então Jesus está deixando uma mensagem que não é uma mensagem gritada, barulhenta, é uma mensagem silenciosa, subjetiva. E que aqueles que estão recebendo essa mensagem vão fixá-la na mente. Só que o que essas imagens precisavam produzir, elas não produzem nos discípulos de Jesus. E olhe, que antes de tudo que Jesus viveu, Jesus esteve com eles numa mesa. Partiu o pão e deu a eles para comer. Tomou o vinho e deu a eles para provar. E disse para eles, isto é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue, que será derramado por vós. Ele não negou nada a ninguém, nem omitiu nada de ninguém. Ele disse, olha, eu vou morrer. Os discípulos tinham que, ouvindo aquilo, guardarem com a certeza de que Jesus não falha no que diz. Mas eles não fazem isso. As Escrituras dizem que eles veem toda a cena da crucificação. Os evangelhos de Lucas e de João, João no capítulo 19 e Lucas no capítulo 23, mostram o cenário da crucificação e diz que os discípulos assistiam de longe, só captando a imagem. Só captando a imagem. E aquela imagem vai se internalizando, mas não para dar a eles a certeza de que aquilo que Jesus empenhou como palavra se tornou uma verdade. Muito pelo contrário, aquilo vai construindo neles uma muralha de medo, de desespero, de pânico, que torna o coração deles impenetrável a qualquer palavra que alguém dissesse sobre a verdade da ressurreição. É por isso que Tomé tem dificuldade de dizer eu aceito a mensagem de vocês, porque realmente ele está vivo. Perceba que os próprios discípulos de Jesus estão tendo dificuldade com isso, ao ponto da Bíblia dizer em João capítulo 20, que a gente leu no verso 19, que eles estão em uma sala, que eu intitulo a sala do medo, a sala do pânico. E quem não a conhece na vida? E quem já não passou por ela? E quem, talvez, diante de toda essa situação que o mundo tem vivido, não está vivenciando nesta sala do medo? Essa sala do medo é a sala onde a gente começa a perceber que as câmaras dos horrores, elas começam a ser abertas e todos os fantasmas do passado, eles começam
a ganhar vida novamente na história da vida da gente. Todos aqueles fantasmas que causavam pânico na gente, medo na gente, que faziam a gente chorar, com medo do desemprego, com medo da crise, com medo de não ter como se sustentar, com medo de não ter como manter a casa, com medo de não ter como manter a família, com medo de não proteger os filhos, com medo de se movimentar, mas se movimentar sem essas certezas e essas convicções e essas seguranças que fazem com que o homem durma em paz e acorde em paz, que faz com que qualquer pessoa se movimente, certo de que a sua movimentação não é uma movimentação sem sentido e perdida, muito pelo contrário, é uma movimentação de alguém que diz: eu estou sendo cuidado, eu estou sendo protegido e estou sendo cuidado e protegido porque eu tenho para comer, eu tenho para dormir, eu tenho para me levantar, eu tenho para resolver. E tenho porque eu estou conseguindo lutar com a minha saúde, com a minha força, com a minha inteligência, com a minha formação, com as minhas habilidades, mas acima de tudo porque Deus tem provado que é comigo, provendo tudo, e eu sei que Deus está comigo porque diante de uma providência dessa, de um cuidado desse, tudo que se torna para mim realidade é que Deus é fiel comigo e Ele está comigo porque eu estou tendo tudo o que eu preciso ter. E isso, para mim, é o suficiente. O suficiente é ter a segurança, o estar em paz, o ter sido provido por Deus de todas as formas. Só que, de repente, o ângulo, a visão muda. E a gente se vê agora não nessa sala da segurança e do conforto, é na sala do medo, na sala do vazio, na sala da falta, na sala da insegurança. E por mais que a gente grite, eu sou dependente de Deus, a gente sente nos pés que o chão sumiu. Por mais que a gente diga, eu estou protegido, a gente sente que o teto está caindo na cabeça da gente. E isso porque as contas vão chegando e você vai olhando para um lado e para o outro e não tem norte, não tem direção, não tem sul, não tem luz no fim do túnel, não tem nada. E aí na sua mente, no seu coração, você trancado nessa sala do medo, você só dá lugar à depressão e outras coisas ruins. E deixe-me afirmar com muita convicção e conhecimento de causa, mesmo sendo discípulo de Jesus, você começa a alimentar essas coisas ruins. E começa a ter uma visão de que está tudo conspirando para minha falência, para minha destruição, para o meu sepultamento financeiro, familiar, espiritual, que seja. É justamente por isso que Jesus entende que não precisa, que não pode ficar indiferente a todo esse medo que está no coração deles. E o texto faz questão de dizer, em João capítulo 20, versículo de número 19 em diante, o texto faz questão de dizer que eles estavam com medo. O medo estava com Pedro, o medo era uma realidade para Pedro, o medo era uma realidade para Tiago, o medo era uma realidade para João, e não importa se eu os vejo como os grandes apóstolos, como homens santos, o que eu tenho que entender é que eles vivenciaram toda a angústia que eu e você vivenciamos. E que toda a angústia que eles vivenciam, ela na verdade se revela com a força que tem que se revelar, fazendo com que eles duvidem de tudo, de todas as coisas, e não importa quem chegue lá para anunciar, dizendo, olha, a coisa é séria. Ele está vivo, que eles não vão crer, eles vão precisar correr até a sepultura para ver se a sepultura verdadeiramente está vazia e que eles particularmente possam comprovar, não apenas vendo a sepultura vazia. Jesus tem que mostrar a cara, e se não mostrar a cara, eles vão ficar, sabe, naquela situação de acredito e não acredito. Eu sei, mas não sei. Eu creio, mas não creio. Então Jesus sabe muito bem o que é que
aquelas imagens do dia da crucificação estão fazendo com os discípulos. Ela está acabando com a fé deles, está acabando com a esperança deles, está acabando com a expectativa deles, está acabando com tudo. Então, para eles estão agora olhando uns para os outros e dizendo assim: será que ele vem? Será que ele aparece? Será que ele chega? Será que é real a ressurreição? Tomé, entre eles, deveria ser o cara que ao chegar deveria dizer aos discípulos assim: obrigado pela experiência que vocês tiveram, porque a experiência que vocês tiveram serviram para mim de ponto de apoio para que eu não duvide, porque vocês são testemunhas. É testemunha ocular de que ele está vivo. Mas você percebe que a sala do medo era uma realidade para todos, e a força e o poder que ela tem, que por mais que alguém dissesse Jesus está vivo, eu ouvi, não era suficiente. Então, o que era suficiente para eles? Olhar para um lado e para o outro e entender: a gente não tem saída. A gente está vendo tudo desmoronar, estamos despencando, a situação ficou feia para todo mundo. E a realidade é essa aqui, ó. Todo mundo dentro de um ambiente convivendo com esse medo, com essa incerteza, sem saber se vai poder, ao voltar à sua atividade, viver em paz e tranquilidade. E eu tenho uma palavra de Deus, depois de tudo isso que eu estou dizendo para você, que é tão simples e ao mesmo tempo tão sério e tão real. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa manhã. E é uma palavra que está nascendo do Espírito Santo no meu entendimento nesse exato momento. Nessa sala do medo que você está vivendo, Jesus vai entrar. Porque ele sabe que se te deixar do jeito que está, você não aguenta mais 10 dias, 15 dias com a sua saúde de pé, com suas forças de pé, e vou mais longe, com a sua fé de pé. E não pense que ele vai aparecer para julgar sua insegurança, seu medo. Não, até porque com quem você está convivendo, as pessoas estão dizendo a você: olha, a gente precisa de uma reação sua, hein? Mostre que você sabe para onde está indo com a gente. Porque do jeito que as coisas estão, a gente está com dúvidas com relação à sua autoridade, ao cara que você é, porque a gente até então acreditou em você nessa viagem da vida, mas agora que a vida trouxe essa pancadaria para o lado de todo mundo, a gente está olhando para você esperando que você nos dê respostas concretas de que a coisa vai acontecer e vai ficar tudo bem, e de repente você está olhando para todo mundo dizendo: gente, cala a boca um pouco. Cala a boca, porque eu estou sentindo medo, eu estou nervoso, eu estou alterado, eu estou sentindo que tudo isso está para cair na minha cabeça e parece que tudo isso vai terminar do jeito que está, e é aqui que eu quero, com esta palavra, lhe animar, lhe motivar e dar essa palavra de esperança ao seu coração. As coisas não vão terminar como parece. E não vão terminar justamente porque nesses dias que você sente o que os discípulos sentiram, que as portas, como está no verso 19, as portas estão trancadas. Esse é o dia que Jesus escolhe um outro meio para aparecer. Porque às vezes a gente está acostumado com algumas aparições de Jesus. Mas a gente, por mais que tenha visto Jesus, e eu digo me referindo aos discípulos, andar sobre as águas, aparecendo para a gente sobre as águas, por mais que a gente tenha visto ele em glória, com seu rosto transfigurado, no Monte da Transfiguração, por mais que a gente tenha visto o próprio Jesus revelando seus sinais, seu poder, sua autoridade, diante de nós, ressuscitando mortos, fazendo milagres, porque todos nós temos alguns testemunhos de milagres para contar sobre esse poder, essa ação de Jesus na vida da gente, provendo, abrindo, fazendo alguma coisa de milagre, a gente tem para contar. Mas por mais que a gente tenha vivido isso, por mais que a gente tenha experimentado, por mais que a gente tenha gozado desses milagres, tem algumas vezes que a gente precisa de uma aparição diferente de Jesus. E eu quero dizer a você, ele vai aparecer.
E se ele não aparecer pelos meios naturais, porque quais seriam os meios naturais aqui? As portas seriam abertas para ele entrar. Mas algumas traduções mais antigas trazem um sentido extraordinário e nos mostram que quando Jesus aparece aos discípulos, ele cruza a parede. Ele não vai pela porta, porque as portas estão fechadas. Algumas traduções mais atuais, elas começam talvez por terem uma certa dúvida, sei lá, mas algumas começam a distanciar a gente dessa realidade. Mas eu preciso afirmar a você que ele, quando viu as portas fechadas, ele invade a parede, porque ele não precisa que os meios, que os recursos estejam disponíveis para revelar-se na sala do medo que tortura e tritura e machuca a vida da gente. Então, nesta manhã, a palavra que eu quero lhe dar com muita propriedade, autoridade e conhecimento da fidelidade de Jesus para com o homem é que ele vai aparecer e ele vai entrar na sala do medo. Ele vai entrar nesta tua sala desse vazio, ou marcada por esse vazio. Nesta sala onde você olha e diz assim: Deus, e agora? Minha filha, meu filho, minhas crianças, meu lar, as pessoas que eu amo, que eu me dedico, que eu corro, que eu batalho, que eu luto por eles, e às vezes abro mão deles para dar uma atenção especial a isso ou aquilo. Você que está me ouvindo nessa hora, Jesus vai entrar na sala do medo. E ele vai entrar para resolver as coisas, porque ele não vai te deixar caminhando com essa insegurança toda, jamais. Ele é quem está contigo e ele sabe que muitas vezes ele precisa ativar em você essas convicções, essas certezas. É por isso que ele entra. E entra naquela sala dizendo aos discípulos: gente, paz seja com vocês. Paz seja com o vosso coração. Não se deixem vencer por tudo que vocês estão vendo como realidade nessa sala do medo. Mas olhem para mim, eu estou vivo. Eu já venci até a morte, quanto mais o desemprego, quanto mais a enfermidade, quanto mais essa batalha que você está vivendo. Hoje é o dia do Senhor ativar no seu coração a sua fé novamente. Hoje é o dia de Deus levantar teu ânimo, abrir tua visão e te colocar novamente como alguém que salta em esperança. E ouça, ele não vai aparecer para colocar você contra você mesmo, colocando você dentro de uma sala, dentro de um quarto para dizer a você: olha, você errou, você falhou, você pecou. Não, ele vai aparecer apenas para dizer a você: receba a paz. Eu estou afirmando que ele vai entrar, e estou afirmando que ele vai entrar para introduzir dentro desse ambiente o que falta. E o que está faltando mais do que qualquer outra coisa é paz. Paz na sua mente, paz no seu coração, paz em você. Isso é muito subjetivo, isso é muito íntimo, isso está muito ligado ao que cada um é. E você não é menos, não é um homem de menos fé do que eu. Não. Simplesmente porque você está inquieto e desesperado e quer correr, quer batalhar e quer tomar decisões agora precipitadas para resolver as coisas da forma que você tem que resolver. Não. Você é um homem de fé. A questão é que cada um alcançou um nível de maturidade, de experiência pelos sinais que viveu, e esses sinais que viveu lhe servem como catapulta, como ponto de apoio para que ele possa saltar em esperança.
Mas isso não significa que Deus não tem cuidado de você e não vai continuar cuidando. Isso não significa que Deus não tem atuado na sua vida e vai continuar atuando. Isso não significa que Deus vai aparecer para te confrontar, te colocar contra a parede, te maltratar. Não, muito pelo contrário, ele vai entrar para dizer a você: eu trouxe paz. E esta é uma manhã em que os discípulos de Jesus, cujo coração está tomado pelo medo, precisam dizer a ele: me dá a tua paz, Jesus. Porque a paz que ele vai ministrar sobre a sua vida lhe dará, no mínimo, a condição de ver as coisas um pouco mais além. E ainda que você esteja convivendo com o vazio de fé, o vazio de fé das pessoas com as quais você convive, ouça o que lhe digo com muita autoridade da palavra. Não as questione, não as coloque contra a parede. Muito pelo contrário, gente. Diga para elas: Jesus vai se revelar para você também. Ele vai aparecer aí. Porque daqui a pouco muitas coisas mudarão na sua visão, no seu coração, no seu sentimento. Nessa sala do medo que você está. Talvez até chorando nessa hora. Talvez você passou uma madrugada que você não conseguiu dormir bem. Talvez você até dormiu, mas se levantou, talvez como eu, às 4 horas da manhã. E passou a pensar algumas coisas, e passou a orar sobre algumas coisas, e até mesmo se descobriu cansado, cansada, fraco, fraca. Normal. Jesus vai invadir essa sala do medo. E ele vai estabelecer paz na sua casa. Ele vai estabelecer paz para o seu casamento. Ele vai estabelecer paz para a sua família. Ele vai estabelecer paz sobre a sua existência. E eu tenho certeza que hoje ainda, quando você olhar para o céu, você vai poder dizer assim: eu sei em quem tenho crido. Ele entra na sala do medo e diz aos discípulos: paz seja com vocês. Paz. E aí, os discípulos estão olhando ali uns para os outros e ficam talvez assustados. Eu acredito que eles, em vez de saírem gritando glória a Deus, Jesus está vivo, eles olham para o outro e dizem: olha ele aí. E a pergunta seria: como é que ele entrou aqui? Que a gente espera que ele entre pelos meios naturais, pelos meios mais comuns. Olha, Jesus, eu vou abrir ali a porta, tá bom? Ou o senhor coloque a chave, eu abro, o senhor passa comigo. Não, ele entra com as portas fechadas. Que é para surpreender todo mundo e fazer todo mundo entender: quem manda aqui nesse universo e nessa terra sou eu. Sou eu que entro onde alguém diz que eu não posso entrar e que faço o que alguém pensa que eu não sou poderoso para fazer. Então ele entra, invadiu. Aí a Bíblia diz assim, olha que interessante, marque isso na sua Bíblia, no capítulo 20 de João, no verso de número 20, marque isto, porque é muito importante. Quando Jesus entrou e deu e ministrou paz sobre os discípulos, a Bíblia diz que ele fez algo que eu considero de extrema importância. E aqui entendo o questionamento do próprio Tomé, porque ele vai alicerçar toda a colocação dele com base no que os discípulos disseram. Então olha aí o que está escrito no verso de número 20. A Bíblia diz assim: em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Se você observar o capítulo de número 20, as escrituras dizem. No verso de número 25, o que Tomé disse: se ele não me mostrar as mãos e eu não puser a mão no lado dele. O que ele está dizendo? Olha, eu não quero nada além. Isso é muito importante você entender. Eu não quero nada além do que vocês viveram. Mas eu quero ter as minhas próprias experiências com ele, com a sua ressurreição, para que eu não viva apenas como testemunha do que os outros viveram.
E é aqui que entra a questão. Por que que muitas vezes Deus, ele dá voltas na vida com a gente? E às vezes demora tantas vezes para acontecer algumas coisas na vida de algumas pessoas, de terem aquilo que pode trazer satisfação e trazer tranquilidade e colocá-las numa zona de conforto. Por que que tudo isso acontece? Deixa eu dizer com muita clareza para você. É simplesmente para que Ele venha nos dar a nossa própria experiência com a sua ressurreição. É por isso que portas se trancam às vezes, é por isso que vem às vezes situações de pânico, e não estou afirmando que Deus queira o caos e o mal, mas é porque Deus muitas vezes, apesar de não querer que algumas coisas aconteçam, Ele está ali para fazer a gente descobri-lo ali como melhor opção, como única opção até mesmo, para que a gente possa se mover talvez com, às vezes até com maior convicção, com maior certeza de quem ele é, e a partir desse movimento a gente poder fazer uma declaração para todas as pessoas que a gente ama: olha, eu sei quem é que está comigo. Por isso, nada vai alterar a minha fé, por mais que alguém diga, por mais que alguém fale. Eu sei que eu estou aqui por causa dele, eu sei que eu estou vivo por causa dele, sei que ele vai me sustentar. Então, esta palavra eu deixo para o seu coração, para a sua alma e para a sua vida. Ouça, Jesus não somente vai entrar na sala do medo, ele não somente vai ministrar a paz sobre o seu coração, como está ministrando nesse dia, mas ele vai fazer algo muito maior. E o que é, pastor? Ele vai mostrar as mãos dele. E ele vai mostrar as mãos para quê, pastor? Para que eu veja a marca dos cravos? Não. Para você entender uma verdade na sua vida. Que por mais que as portas estejam aparentemente trancadas, a obra dele está realizada na sua vida. E você não precisa caminhar apenas como quem tem um olhar para o amanhã, dizendo amanhã vai ser melhor. Não. Você precisa se mover dizendo a partir de hoje, com base no que ele já realizou, eu sei que ele vai mostrar a sua graça e a sua glória na minha vida. Ele não venceu a morte por acaso, ele não aguentou a cruz por acaso. Tudo que ele vivenciou, guarde isso na sua mente e no seu coração, foi assumindo o seu lugar. Se Jesus, por exemplo, não viveu 70 anos de idade, 80 anos de idade, 90 anos de idade, 100 anos de idade, não é porque ele considerasse que a vida fosse ruim. Muito pelo contrário, até porque ele não viveu com esse sentimento de perda todo o tempo. E não é porque ele era Deus encarnado, é porque ele decidiu. Eu vou caminhar debaixo do Espírito Santo e vou viver para libertar, vou viver para tirar as pessoas da angústia, e eu vou fazer isso provocando nelas alegria, riso, vontade de viver. É uma decisão que o próprio Jesus tomou. Então ele não vive até os 80 anos. E por que você acha que isso acontece? Por que ele morre com 33 anos e meio para você viver 70? Por que ele não usufrui de algumas coisas? Por que ele deixa algumas coisas de lado? Ele assume o seu lugar. Para que a justiça de Deus, que era justiça nele, ela se transforme em justiça em você. E essa justiça de Deus lhe estabeleça numa posição que você possa declarar: eu sou filho de Deus. E por isso eu tive os meus pecados expiados, e por isso eu tive dado por Jesus a palavra imputação como conhecimento de toda a autoridade e favor que Deus me concedeu na vida, porque imputar significa justamente dar direito. E ele nos deu o poder, diz João no capítulo 1, verso de número 12, ele nos deu o direito de declararmos que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, ouça o que eu lhe digo: você não caminha nessa terra como se fosse viver as coisas. Você caminha nesta terra como se as coisas já estivessem feitas, porque Jesus já fez. O que você vai fazer é apenas estar no tempo, na hora e no lugar certo. E na oportunidade certa.
Mas tudo particularmente que você vai viver, você já está consciente. Porque ele mostrou as mãos e mostra as mãos dizendo a você: a obra está feita. Na sua vida não existe sonhos, já existem realizações. Na sua vida não existe apenas expectativas, grandes ou pequenas. Existem realizações. Porque ele disse: todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E é com essa palavra que eu quero dizer a você que é discípulo de Jesus. Quero dizer a você que é filho de Deus e filha de Deus. Você não precisa viver como se não tivesse garantias. Viva com a certeza de que tudo já está feito. Porque Jesus gritou na cruz: Pai, está consumado, Pai. Tetelestai. Está pago. Está feito. Está realizado. E eu, se sei que isto está realizado, eu vou me mover com a certeza de que a porta tem que se abrir. Ela não tem opção. Jesus já fez. Eu sei que a enfermidade será vencida. É isso que você tem que fazer. Caminhar olhando, dizendo: mas o médico diagnosticou, mas foi dito isso e aquilo. Não, você anda dizendo assim: eu sei, o meu Senhor está comigo e Ele me mostrou as suas mãos na cruz do Calvário. Ele me mostrou as suas mãos, realizando toda a boa obra dele por mim. E o que eu estou pregando aqui não é uma mensagem triunfalista, mas é a garantia que todo aquele que ama Jesus tem. Porque Paulo diz que Deus estava trazendo uma reconciliação de todos nós quando Cristo estava na cruz de braços abertos e com as mãos furadas. Ele estava trazendo a reconciliação de todos nós. E nós não fomos reconciliados para a vergonha e nem com a vergonha. Não fomos reconciliados com a tristeza, não fomos reconciliados com o fracasso. Nós não fomos reconciliados com a vergonha, com as guerras, com os conflitos. Nós não fomos reconciliados com isso, nós fomos reconciliados com o Pai. Fomos reconciliados com a herança do Pai. Nós fomos reconciliados com o amor do Pai, com a graça do Pai, com o favor do Pai, com a autoridade do Pai. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Você que é discípulo dele, ouça o que eu estou lhe dizendo. Por mais que tudo esteja trancado, entenda na sua alma e no seu coração: Jesus já mostrou as mãos, para deixar claro diante dos seus olhos e dos seus ouvidos que ele já fez. É por isso que Isaías, lá no capítulo 46, versículo 9 e 10, Isaías diz assim, são palavras do Senhor: eu sou o Senhor, não há semelhante a mim. Eu anuncio o fim quando ainda estou no começo. Olha que interessante. Eu anuncio o final quando estou começando. Porque todas as coisas já estão feitas. Todas as coisas já estão concluídas e concretizadas. A questão é que Deus está me preparando para me colocar diante delas, para me favorecer a partir delas. E às vezes a forma dele me preparar é me permitindo estar nessa sala do medo, olhando para um lado e para o outro, só vendo paredes, só vendo sequidão, só vendo escassez. Mas já chegará o momento dessa virada. E esse momento da virada chega quando Jesus resolve entrar, quando Jesus traz a sua paz. E em terceiro e último lugar, quando o próprio Jesus nos mostra que o que ele nos anunciou aos ouvidos, ele já fez com as suas mãos. Você consegue crer que a obra que Jesus tem na sua vida, ela está realizada? Você consegue crer que ele já está com tudo pronto? Foi ele quem disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito que iria para preparar lugar. Mas eu não estou indo para preparar. Já está pronto. Porque a cidade para onde vocês vão, o lugar para onde vocês vão, é a cidade que Abraão caminhou para ela, cheio de certezas de que o Pai Celestial era quem é, ele era o arquiteto dessa cidade. Está escrito em Hebreus capítulo 11.
Então você vai se movimentar, sim, com essa verdade implícita no seu ser e no seu coração. Eu sei que o meu Senhor não me deixará vazio. Esse medo não vai continuar me atormentando, essa solidão, esta ansiedade, estas coisas que estão subjetivamente destruindo você, isso não vai prevalecer, porque existe uma mão do Senhor estendida sobre a sua vida, e esta mão é a mão que já fez, é a mão que já concretizou e está dizendo apenas a você: prossiga, porque o que eu tenho de melhor para você já está por chegar. Apenas nesta manhã, encha o seu coração e a sua alma de convicção de que o Senhor contigo está e não te deixará sozinho. Quero orar com você nesta manhã, agradecendo ao Senhor Jesus por esta palavra, porque eu sei que ela é palavra para a sua vida e é palavra para a minha vida. Nós estávamos agora há pouco ministrando uma palavra muito especial lá no nosso Instagram, e foi muito bom, né? A gente sentindo o toque de Deus, e não está sendo diferente nesta palavra que eu estou pregando aqui, porque eu sei que tem muita gente trancada e está dizendo assim: eu criei uma muralha aqui por causa do medo, medo de tudo, medo da vida, medo das coisas. Jesus vai entrar. Essa câmara dos horrores vai ser destrancada hoje pela parede. Jesus vai abrir uma porta de escape desse pânico que você está vivendo e vai colocar você em uma situação de paz. E vai colocar você em dias de paz. E vai colocar você em dias de alegria, de força, de esperança, de vida, de amor, de saúde, de vitória. Pai Celestial, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos e filhas que me acompanharam nessa transmissão aqui no Face. Eu sei que corações, Pai, que estão aí, são corações que semeiam no teu reino. E não há quem plante sementes, Pai, de fé, que não venha colher. Por isso eu te peço em favor do teu filho e da tua filha que tu venhas intervir. No meio dessa situação toda, está todo mundo começando aos poucos a regressar às suas atividades, mas há muito medo no ar, há muita insegurança no ar, há muito pânico no ar. E por isso eu oro por esses que estão de olhos fechados agora. Cobre-os com a tua fidelidade, cobre-os com a tua bondade, cobre a vida de cada um deles com teu favor. E não os deixa, Pai, sozinhos, não os deixa desamparados, não os deixa agora nesse momento prosseguirem no dia a dia desta semana, do mesmo jeito que passaram a semana passada atormentados. Não. Faz com que essa semana seja a semana da vida, Senhor. Faz com que seja a semana da saúde, seja a semana da alegria, a semana da paz, a semana do teu favor sobre a vida do teu povo. Nós profetizamos um tempo de restituição e de restauração. Nós profetizamos um tempo de reconstrução, mas eu também profetizo um tempo, Senhor, de portas abertas na vida do teu povo. Por isso, estende a tua mão e sustenta, estende a tua mão e guia, estende a tua mão e cura. Estende a tua mão e sara os teus filhos. Estende a tua mão, Senhor, e coloca cada um deles em uma nova posição de esperança, de fé, de força, de vida. Porque o Senhor é aquele que garante e que garante. Eu ministro paz sobre a vida do meu irmão que está aí, da minha irmã. Estende a tua mão. Toca agora a vida do irmão Altamir, da sua família. Toca a vida de cada uma dessas pessoinhas, dessas alminhas que tu tanto amas, Senhor. Que às vezes se sentem tão pequenas diante das adversidades, mas que no Senhor descobrem que tudo podem naquele que lhes fortalece. Abraça essas pessoas agora.
Enxuga toda lágrima agora, todo o peso que está sobre o coração deste homem e desta mulher que me assiste. Que tudo isto agora seja colocado no chão, Senhor. E que prevaleça na vida dos teus filhos a vida da tua palavra. Eu abençoo todas as pessoas que são semeadores do teu reino e que têm no coração o desejo de não deixarem aqueles que o Senhor ama e que o Senhor chamou para a sua obra desamparados. Abençoa cada uma dessas pessoas, Pai, e traz curas, traz curas, traz curas, porque nós precisamos de saúde e de vitória. Faz toda a tua obra na vida de cada um de nós, Senhor, trazendo cura e restauração, milagre e vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana, tá bom? Onde quer que você esteja, seja sempre alvo das nossas orações. Eu desejo muito que o Senhor te sustente e nesse regresso, pouco a pouco aí do dia a dia, né, dessa volta, eu não digo a normalidade, mas essa volta, não é, às nossas atividades, que cada um de nós possamos estar protegidos e guardados, né, de toda essa situação. E saiba de uma coisa, por mais incertezas que você carregou, nada vai prevalecer mais do que a graça de Jesus sobre a sua vida. Nada vai prevalecer mais do que o amor e a unção de Jesus sobre a sua vida. Que Ele sopre vida, que Ele sopre vida, vida e vida. Que todo sentimento de morte, que todo sentimento de medo, que tudo aquilo que você estava sentindo até minutos antes deste vídeo, seja tirado de você e a paz de Jesus prevaleça na sua vida. Saiba que você não vai terminar em derrota, você vai terminar em paz, porque o Senhor que te sustenta está cuidando de você. Deus abençoe irmã Cleide, Deus abençoe irmã Sinara que está aí, a irmã Keila Rocha, Deus abençoe, tanta gente que passou aí, o Sanches Barcelos, Deus abençoe, a irmã Midian, Deus abençoe, todos e todas que estiveram aí conosco nessa live tão simples, mas eu creio que essa palavra pode mudar a sua vida, mudar pelo menos o seu dia. E eu creio que você vai ter a possibilidade de se mover a partir dessa palavra tão simples esta semana, dizendo para si mesmo: Jesus vai entrar, Jesus está entrando. E talvez quem tem fé já vai dizer: Jesus já entrou. E o medo vai ser dissipado. E tudo aquilo que pesou sobre o seu coração, isso vai se transformar em nada diante daquilo que o Senhor tem para você. Todas as suas perdas, tudo que você viveu, tudo isso vai ser jogado por terra e vai prevalecer a graça de Deus na sua vida. Fica aí para a sua meditação, Ageu capítulo 2, verso 19, que diz assim: a figueira não deu fruto, a oliveira também não, a romeira também não. Todavia, diz o Senhor, deste dia em diante, eu te abençoarei. Tenha certeza de que Deus cuidará de tudo na sua vida. Apenas continue se movendo e mesmo fraco, mesmo falho, não deixe o Senhor por nada. Segure firme e diga a Ele: eu estou com medo, estou preocupado, mas eu sei que o Senhor vai aparecer de novo na minha vida. E algumas coisas vão ser modificadas. É normal para o discípulo estar sentindo esse medo,
principalmente quando as portas estão trancadas e você está enclausurado dentro de um cativeiro. Mas ele vai aparecer. Nem que ele tenha que atravessar a parede, ele vai aparecer. Ele vai aparecer e vai ser glorificado aí, de uma forma extraordinária. Deus abençoe. Ótimo dia, ótima semana, e é muito bom poder expor a palavra de Deus ao seu coração. E nós fazemos isso com esmero, com dedicação, carinho e com a certeza de que o que estamos pregando é a pura, genuína e verdadeira palavra de Deus. Porque é isso que eu faço, né, durante esses mais de 20 anos, e desejo realmente que a vida de cada um de nós seja impactada por essa palavra. Então pegue ela para a sua vida e saiba com certeza de que as portas, por mais fechadas que estejam, não vão impedir Jesus de entrar. O medo vai sair e a convicção, a coragem e a certeza de Jesus vai reinar sobre você. Deus abençoe, para a glória de Deus.